bem-vindo ao canal Privet Rússia. Bom, enfim, estou aqui de volta. Aí eu gostei muito que agora eu comprei um suporte que fica o celular e aí eu sento aqui e fico conversando. Porque antigamente eu grudava ele na janela para poder conversar. Esse é o primeiro vídeo do canal que não fala exatamente sobre a Rússia. Ah, essa moda blogueirinha. Ai, que chique que eu sou. Mentira. Tem nada de chique nisso. Enfim, deixa eu falar. O que eu faço aqui agora, né? Pra quem não sabe, eu sou estudante de medicina, morava na Rússia, mas por problemas financeiros tive que dar uma pausa na faculdade e agora estou morando em Londres, na terra da rainha. E aí as pessoas me perguntam, ok, o que você faz aí? Bom, eu já conhecia o meu marido, que eu conheci aqui quando eu vinha pra cá pra juntar um dinheirinho pra pagar a faculdade. Mas assim, eu vinha nas férias, juntava só um pouquinho de dinheiro e voltava pra Rússia. Aí você me pergunta assim, por que você não continuou fazendo isso? A pandemia, né, meus queridos? Quem que consegue? E assim, é muita grana pra poder ser juntada. Muita grana pra poder ser juntada. Antigamente eu tinha uma ajuda e agora não tenho mais essa ajuda. Então, é mais complicado. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu ainda não podia trabalhar, porque eu não tinha documentação, né? Eu não tenho passaporte europeu. Então, o meu marido, ele é europeu, ele não é um brasileiro com passaporte europeu. Pensa, deu golpe. Não, porque eu nem imaginava casar e simplesmente namorar quando eu conheci o meu marido. A gente era simplesmente bons amigos e aí a coisa foi fluindo, eu nem imaginava que eu ia morar aqui. Enfim, várias coisas. Eu achava que eu ia terminar as coisas, a minha faculdade, ia pro Brasil, a gente ia casar, enfim, não sabia como é que ia ficar as coisas, e eu ia pro Brasil, porque eu queria exercer a minha profissão no Brasil. Nunca tive a ideia de exercer fora. O único lugar que eu tinha muita vontade de ir, e tenho ainda, que foi um dos lugares que eu conheci, e sempre quis ir, é a Alemanha. Tá? Esse sempre foi um grande desejo, assim. Eu sempre quis ir porque lá é o melhor centro de em questão de neurocirurgia, neurofisiologia. Então, questão de neuro, a Alemanha é top número 1. E eu sempre quis ir pra Alemanha por causa disso, porque eu quero fazer neurocirurgia. E aí, essa era a minha vontade, assim. Eu sempre tive vontade de sair do Brasil pra isso. Terminar a faculdade, se eu fizesse faculdade lá, ir pra Alemanha, me especializar em neurocirurgia e voltar pro Brasil, tá? Então, eu não fui uma pessoa que saiu do Brasil com o intuito de, vou criar um outro rumo, criar uma vida melhor, enfim. Quando eu vim pra cá, as coisas não estavam muito decididas ainda. Então eu fiquei noiva, casei, e aí meus documentos chegaram e tal. Mas nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu fiz de tudo, até depois que meu documento chegou. Eu trabalhei de cleaner, eu trabalhei em casamentos, eu era waitress, né, garçom. Garçom que servia nos casamentos. Cleaners, tipo, cleaner de casa eu acho que eu fiz uma vez, mas eu acabei trabalhando de cleaner em um estádio de futebol no norte de Londres. E o que mais eu fazia era ser waitress de casamento. Então, servir casamento, montar casamento. É legal que, assim, você vê muitas culturas, você vê muitos casamentos diferentes, você vê como os casamentos se arrumam. Então, eu trabalhei em casamento de africanos, trabalhei de indianos, judeus, que foi a maioria do que eu trabalhei, né? E assim, é muito diferente. Tem um judeu ortodoxo e um judeu não ortodoxo. Eu preferi os casamentos dos judeus não ortodoxos. Os ortodoxos, e aí é dividido, mulher não se mistura com homem. Já nos casamentos não ortodoxos, eles se misturam. Os indianos, tem a parte dos indianos que são muçulmanos e tem a parte dos indianos que são hindus, mas eles meio que se misturam no casamento. Se o casamento é hindu, a maioria do que é servido são em vegetais, mas não comem carne, né? E os que são muçulmanos servem carne, mas tem a parte vegetariana também, porque tem os que são hindus. Então, assim, já fui em casamentos muçulmanos
acho que um ou dois, em que assim, as mulheres chegam daqueles que usa burca, todo de preto, não vê, só vê os olhos, e ainda até brinquei com meu amigo, que eu falei assim, gente, quando a pessoa sair, como que os homens sabem quem que é a mulher? Porque elas estão todas vestidas de preto e só aparece o olho. A pessoa pega a mulher errada e leva embora. Enfim, mas depois que elas tiram, elas são todas bonitas, maravilhosas. Aí a festa é delas e festa deles. No mesmo lugar, mas é dividido. Outra coisa que eu fui... casamento africanos, né? Gente, é muita comida. Eles comem demais. E assim, não tô falando canapézinho, é comida. Tipo, a entrada é muito frango e é tudo spice. Misericórdia, como é apimentado aquilo. E é muito, 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 muito spice. Mas apimentado, né? Então eles têm muita comida, muita. Então é entrada, uma entrada de uma forma, frango, e depois vem o main course, que é em principal, e é muita comida. Depois vem um dessert, que é o doce lá, e no fim de tudo da festa, tipo, quando eles já estão só dançando, tem mais comida. É sério. É muita comida. Eu não sei como eles conseguem. E eu vou te falar, as negas têm umas bundas maravilhosas. Maravilhosas. Corpo estrutural. Eu juro pra vocês, cada casamento que eu ia, eu ficava olhando e falava, meu Deus, cada negra mais linda que a outra. É sério, gente. Que corpo feito de pincel aquilo. Elas são maravilhosas. Maravilhosas. Eu ficava tipo assim, oi? É sério, cada vestido. E assim, eles gostam muito de cores, eles são muito coloridos, né? Bem coisa, assim, bem colorida. Mas elas são maravilhosas. E assim, cada casamento tem o seu estilo, né? As suas entradas, o que fazem. Muito peculiar de cada um. Se vocês quiserem, eu posso aqui falar mais. Então eu comecei trabalhando como waitress nesses casamentos, fiquei bastante tempo trabalhando como waitress, e aí eu fui trabalhar numa escolinha com uma judia, numa escolinha de judeus, mas não são ortodoxos, são judeus não ortodoxos, e eu ajudava na cozinha. Então eu cozinhava, preparava comida para as crianças, que é uma escola particular judia. Acho que foi em janeiro, eu queria muito trabalhar no hospital, Porque assim, pô, estudante de medicina, tá aqui. Só que eu achava que era que nem no Brasil, né? Que você tinha que fazer cursos pra entrar e tal. E aí eu fui ver trabalhos como home care, que é trabalhar cuidadoras de casa, sabe? Pra mim não dá certo, gente. Eu tenho gastura de ficar em casa, assim, e eu preciso de lugares, eu gosto de hospital. Eu gosto do ambiente do hospital, né? Por isso que eu faço medicina. Porque eu gosto do ambiente do hospital. E, pra não ficar muito pesado esse vídeo, eu vou dividir ele em 2, tá? Então, você tá vendo esse vídeo aí, eu vou cortar ele e você assiste no próximo. Beleza?